Meus queridos, essa noite nós vamos falar do capítulo 18 do Evangelho, que diz: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Mas o tema para a nossa reflexão dessa noite será a porta estreita. É um tema muito interessante de nós refletirmos, porque é um tema atual. Estava Jesus naquela multidão, quando de repente alguém lá da multidão, que não é citado o nome no Evangelho, diz assim: Mestre, poucos se salvarão. Por que ele quis dizer? Por que poucos se salvarão? Aí Jesus, muito amável, respondeu: se salvarão aqueles que se esforçarem para passar pela porta estreita. Muitos tentarão, mas eu garanto que poucos conseguirão por ela. Por que será que o mestre falou isso? Aí eu pergunto a todos nós, uma pergunta que eu faço. Nós, quando alguém vira e pergunta, qual que é o nosso objetivo aqui? Qual que é o grande objetivo nosso? Alguns vão responder: o meu objetivo é que meu filho esteja bem. Outros responderão: o meu grande objetivo é que eu consiga realizar meu lado profissional, eu compre a minha casa. Será que nós responderíamos isso? Mas aí vem Jesus e nos diz que o nosso grande papel aqui nesse planeta é nos transformarmos em espíritos melhores. Porque se nós evoluirmos espiritualmente, as outras coisas naturalmente irão acontecer. Aí, estudando para conversar um pouquinho com vocês, eu lembrei do André Luiz. Alguém aqui conhece o André Luiz? Ele é um grande mensageiro que trabalha com Chico, não é verdade? Tem aquele livro que chama Libertação. Alguém já ouviu falar nesse livro? Que conta a história do Gregório. É um livro muito bom, afinal, até quem não teve a oportunidade de ler, seria interessante. Logo lá no começo do livro, tem uma história que André Luiz escreveu, que eu acho que tem muito a ver com a porta estreita. Alguém já ouviu falar do peixinho vermelho? Eu vou contar essa história curtinha para vocês. Existia um lago que ele era envolvido por umas pedras, e nesse lago existia uma família de peixes. E essa família, elas eram afortunadas, elas tinham alimentação, viviam lá descansando, não queriam saber do trabalho. Só que nessa família tinha um peixinho vermelho que por ele ser um pouco menor, ele sempre era perseguido pelos maiores. Um dia ele refletiu, falou que a minha existência eu só vou ter isso aqui, que é o lago, que para nós, de repente, poderia ser o planeta Terra. O que vocês acham? Aí ele começou a pesquisar, ele tinha necessidade de buscar algo mais. Ele observou que tinha uma brechinha, e naquela brechinha, que era tipo um afastamento de uma pedrinha para outra, entrava-se água e saía água. Ele pensou: nossa, se entra água, essa água deve ter algo mais, além dessas pedras. Ele tentou passar, mas não conseguiu. Ele pensou: como que eu farei para eu conseguir passar? Ele falou: eu acho que eu estou me alimentando muito, então o que eu vou fazer? Vou reduzir um pouco, vou fazer um esforço, vou me esforçar, mas eu vou conseguir passar por essas pedras. E assim o fez, ele conseguiu.
Quando ele passou pela pedra, ele percebeu que não existia só aquele lago. Ele começou a se esforçar, apareceu várias dificuldades, e ele firme, querendo encontrar algo mais. Olha o esforço aí. Encontrou outros peixes, alguns muito amáveis, outros nem tanto, mas ele, perseverante, continuou a caminhada, e durante essa caminhada ele foi aprendendo, buscando conhecimento, buscando entender que algo maravilhoso ele poderia encontrar. E cada peixinho que ele encontrava, cada peixinho que cruzava o seu caminho, ele aprendia algo diferente. Até que ele chega num mar imenso, maravilhoso. Lá tinha tudo o que ele precisava. Realmente ele encontrou algo que ele almejava. E lá ele viveu muito bem. Só que um dia um peixinho virou para ele e falou: olha, você sabe que vem uma seca aí, né? Nós aqui não vamos sofrer, nós já estamos no lugar certo, já encontramos o mar esperado. Ele lembrou dos peixinhos que conviviam com ele, que eram os familiares. Ele falou: não posso deixar que eles sofram. Ele voltou, fez o sacrifício e retornou tudo de novo. Ao chegar, ele encontrou seus familiares, foi avisar: olha, vai ter uma seca, vocês precisam se esforçar, sair daqui, porque senão algo ruim vai acontecer a vocês. Fechar, você acha que eu vou deixar de... Aqui eu estou comendo, eu tenho tudo que eu quero, tudo muito fácil. Você acha que eu vou sair daqui? Meu filho, você está maluco. Ele respondeu desse jeito para ele. Ele: olha, por favor, tentando passar tudo que ele tinha conhecido, absorvido de conhecimento para os familiares, para todos aqueles peixes, mas eles não aceitaram. Ele falou: eu tentei. Muito contrariado, ele retornou para o oceano, e a seca veio, e aqueles peixes, o que aconteceu? Eles não conseguiram se salvar. Será que tem a ver com a nossa existência? Se nós formos refletir, isso tem a ver conosco? Jesus, em nenhum momento, porque muitas vezes a gente acha, nós entendemos que para passar pela porta estreita, nós precisamos passar por sofrimento, miséria. Mas Jesus alguma vez disse isso? Aqui no Evangelho ele falou que você precisa se esforçar. Ele não está falando que nós precisamos, meus queridos, abrir mão das coisas que existem no mundo. Ele não disse isso. Mas uma coisa nós precisamos refletir. Tudo que existe nesse planeta é para nós vivemos para nos servir. Nós não vivemos em prol do que existe no planeta. Chico já dizia: eu me alimento para sobreviver. Eu não sobrevivo para me alimentar. E isso é para tudo na vida. E muitas vezes, meus queridos, dentro da facilidade que tem no dia a dia, nós nos acomodamos com as coisas que tem no mundo. De que coisa nós estamos falando? Das facilidades. Mas para que nós consigamos passar pela porta estreita, nós vamos precisar deixar algumas bagagens. E que bagagens são essas? Se nós pensarmos, como peixinho, que aquele lago, que existia algo mais, Jesus já também nos disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Esse planeta, aonde nós estamos, delas. Será que existem moradas que, de repente, seriam melhores do que essa? Como que nós precisamos pensar? Será que tem uma reflexão que nós precisamos fazer? E como que nós vamos alcançar essa morada melhor? Se Jesus já nos disse que há muitas moradas na casa do meu Pai, nós já chegamos aqui. Uma coisa a doutrina dos Espíritos nos ensinou: retornar, nós não retornamos. Ou nós estacionamos aonde nós estamos,
ou vamos caminhar. Não é isso que a doutrina nos ensina? Então, retornar, nós não retornamos mais, mas para isso exige esforço. Alguém já repensou em que bagagem nós precisamos deixar? Nós precisamos deixar uma das bagagens, será que seria a vaidade? Orgulho, egoísmo, muito bem. Dureza do coração. Quando nós não conseguimos, que também, meus queridos, uma coisa que Jesus mesmo nos ensina, tudo, nós vamos nos esforçar. Se nós vamos nos esforçar, nós vamos exercitar, não é verdade? Nós não nos livramos da bagagem assim. Por quê? Nós precisamos aprender. Agora, quando a gente pensa, o sofrimento é o que vai me libertar, Jesus, em momento algum, ele disse isso. O que nos causa sofrimento? Se nós formos analisar o que nos causa sofrimento, a maioria das vezes, são nosso próprio orgulho, porque nós não aceitamos o quê? A mudança. Não seria isso? Mas, meus queridos, nós tivemos, para nos auxiliar nesse exercício de mudança, veio ao nosso auxílio, além dos ensinamentos de Jesus, a doutrina dos Espíritos, Consolador prometido. Quando ela veio nos afirmar, olha, a morte não existe. Vocês são espíritos imortais. A doutrina nos fala isso. Ora nós estamos aqui, ora nós estamos lá. Aqui é a oportunidade de aprendizado. Mas para isso, para essa mudança, nós precisamos o quê? Não só ter o conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Não só ter o conhecimento da doutrina dos Espíritos. Mas nós precisamos observar, dentro das nossas possibilidades de esforço. Porque também não adianta nós falarmos, a doutrina falou que a morte não existe, uma hora a gente está lá, outra hora eu estou aqui, deixa para a próxima existência. Mas, meus queridos, nós sabemos também que nós estamos num planeta que está se transformando. Ele vai passar de provas de expiação para... Será que eu quero acompanhar? Ou eu quero estacionar? Mas para que eu possa acompanhar, eu não preciso me esforçar? Sim. E qual a melhor maneira que eu faço isso? Tem tem o Santo Agostinho, olha ele aí para nos ensinar. O que Santo Agostinho falou, nos ensinou? Todas as vezes que você for descansar, faça uma análise de como foi seu dia. Ele nos ensinou isso? Qual que foi a minha atitude com o meu próximo? Então, nós temos várias receitas, várias formas de nós nos livrarmos dessa bagagem para que nós possamos conseguir passar pela porta estreita. Não é, meus queridos, a gente impedir que o crescimento se faça no nosso dia a dia. Muitos de nós condenamos várias coisas que existem no nosso planeta, mas se nós sabemos que Deus está no comando de tudo, o que depende de nós é a forma que nós vamos utilizá-lo. Por exemplo, a internet. Muitos de nós a condenamos, não é verdade? Nós precisamos saber de que forma nós vamos utilizar o que existe nesse planeta. A internet facilitou a nossa vida? Quem de nós aqui, às vezes, temos um parente lá do outro lado do mundo,
que às vezes bate aquela saudade e a gente consegue imediatamente. Mexer num dedinho, a gente já tem contato com um familiar que está longe. A internet não serve para isso. Não é o que existe que está errado, meus queridos, porque a humanidade ela vai evoluir. É a forma que nós a utilizamos. É a forma que nós fazemos uso do que existe nesse planeta. E nós temos que ter a consciência de que tudo que está aqui, tudo que existe nesse planeta, quando nós retornarmos, vai ficar. Nós não vamos levar nada. Às vezes nós passamos uma existência só querendo acumular bens. Não fazemos isso? Isso não faz parte de nós? Nós vamos acumulando bens. Está errado nós queremos uma casa bonita? Não. Está errado nós queremos um melhor carro? Não. O que está errado, às vezes, é que nós vivemos só para isso. O mestre nunca falou que nós não podemos ter as coisas, os bens materiais. O que ele nos ensinou é a forma que nós vamos agir quando nós temos. Se nós somos afortunados, de que forma nós estamos tratando aquele que não é? Se nós somos empregadores, de que forma nós tratamos os nossos funcionários? Nós tratamos com respeito? Nós somos justos na hora do pagamento? Que é o administrador, isso está nos livros de Emmanuel. Não é o que nós fazemos das coisas do mundo. Ele não disse isso. Ele disse é a maneira que nós vamos agir, meus queridos. Muitas vezes, olha o orgulho aí, eu acho que eu sou dona da verdade. Consigo me despir, tirar o orgulho, que é uma malinha a mais que nós estamos levando, não é verdade? E se nós pensarmos que para passar nessa porta estreita que Jesus nos ensinou, ele nos fala, é muito simples. É simples quando nós abraçamos os seus ensinamentos, quando nós procuramos nos esforçar para colocá-los em prática. O que nós precisamos, meus queridos, é parar o que nós fazemos? Nós jogamos as responsabilidades no outro, de tudo que acontece no nosso dia a dia. É o meu filho que fica muito no celular. É o trabalho que exige muito de mim. É fulano que não me entende. Mas, meus queridos, vocês lembram do peixinho que voltou e tentou mudar a cabeça dos familiares dele? O que aconteceu? Eles não aceitaram. Será que isso não acontece conosco? A gente projeta sempre no outro, mas nós não nos observamos. Que para que nós consigamos passar nessa porta, não depende do outro. Vai depender só de nós. Vai depender de que caminho nós estamos escolhendo. Isso vale para tudo. Os pais vão ensinar os filhos o que é correto, levar os conhecimentos morais, mas, no final, quem escolhe o caminho que vai seguir é eles. Não é isso? O papel dos pais é levar o conhecimento, é fazer com que aquela criatura seja preparada para que ela consiga conduzir o seu dia a dia. Mas a escolha não é sempre deles.
Aí uma vez eu digo, Jesus já falou, a salvação ela é individual. Percebe? O peixinho vermelho, ele fez todo o seu esforço. Ele nadou contra as águas, mesmo ao contrário, ele se esforçou, ele buscou conhecimento, que é isso que nós precisamos fazer. Ele procurou auxiliar os seus familiares, ele procurou, levou conhecimento para eles, mas não queiramos, meus queridos, querer fazer com que o outro faça o que a gente acha correto. A gente precisa mostrar, levar o conhecimento. Mas antes de querer salvar o outro, a gente precisa observar, será que eu estou fazendo o que Jesus me ensinou? Será que eu estou me preparando para ir a caminho da porta estreita? Por isso que a doutrina nos fala que quando a gente entende, a gente aceita e passa a vivenciar, nos esforçar, nós não vamos sofrer. Aí, em caminho da porta. Por que nós não vamos sofrer? Porque nós passamos a entender e aceitar que todas as coisas que existem nesse planeta pertencem a ele. E muitos vícios que nós aprendemos nesse planeta, porque quando nós somos bebezinhos, crianças, nós não temos rancor no nosso coração. Nós não temos a vaidade. Nós não temos o orgulho. Isso a gente vai adquirindo a partir do momento que nós somos crescendo, que nós somos vivenciando aqui, que nós vamos tendo contato com todos, que a gente vai fazendo parte de um grupo. Aí nós vamos absorvendo isso, mas isso não faz parte de nós. Se isso não faz parte de nós, Deus nos criou simples e ignorantes, e Ele nos criou com a essência do amor. Então, nós temos a essência do bem dentro de nós. Orgulho, vaidade, rancor não faz parte de nós. Isso são coisas que nós estamos adquirindo aqui. Se não faz parte de nós, e se nós temos a oportunidade, Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá essa oportunidade de nós escolhermos, e tem todos os ensinamentos que Ele nos traz, todos os livros que vai nos trazer o conhecimento, a ferramenta para nós nos libertarmos e para nós aprendermos, então vai depender de quem, meus queridos? De nós. Aí nós achamos, será que é difícil passar pela porta estreita? Continuo falando que é difícil. Não é fácil. Mas nós somos capazes? Será que nós somos capazes de termos força para ir em busca dessa transformação? Só depende de nós. E para isso, meus queridos, nós precisamos refletir. E a reflexão, se nós pensarmos, Jesus ele jogava a culpa nos romanos, quando ele fazia lá os seus ensinamentos. Olha, está acontecendo isso, culpado é os romanos. Ele falava isso. Não, meus queridos, a gente tem que procurar. O convite que Jesus sempre nos fez é que nós possamos fazer o nosso melhor. Não importa os demais. Nós precisamos observar nós. O bem, ele tem que influenciar nas coisas que a gente acha que não é tão certinho assim. Não deixar as coisas que não são tão corretas nos influenciar.
Ah, se fulano não faz, eu não vou fazer também. Não é assim que nós fazemos? Ah, se aquele familiar não me escuta, eu também não vou ouvir. Então, meus queridos, Jesus está falando nesse capítulo, não sou eu, que muitos tentarão passar pela porta estreita e não conseguirão. E se nós formos ver o título do capítulo 18, diz: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Jesus chama a todos. Afinal, o Pai é um só. E um pai não vai escolher um filho, o pai ama a todos. Por isso que a reflexão para nós temos que olhar as nossas atitudes. Não tem como. Não existe outra receita para passar na porta estreita. Não tem como. Às vezes, os jovens, quando estão estudando, eles gostam até de olhar a resposta que o vizinho está dando para copiar ali, né? Meus queridos, mas para passar nessa porta não vai ter jeito. Se não for nessa existência, numa próxima, nós teremos que olhar para nós, as nossas atitudes, os nossos esforços. É a única maneira. Por isso que se torna difícil. Que tanta coisa que tem nesse mundo que nos cresce aos olhos, né? Poder, que às vezes fica difícil de nós abrirmos mão, não é? Fica muito complicado. Mas, meus queridos, uma coisa que nós precisamos sempre lembrar: tudo que aqui tem nos é emprestado, até esse corpo físico, até o nosso corpo físico. Nada nós vamos levar. O que nós levaremos daqui, o que é? Alguém sabe me responder? Exatamente. Nós vamos levar daqui tudo que nós fizermos de bom e tudo que nós fizermos de não tão bom assim. As nossas atitudes, meu querido. O que nós levaremos aqui, quantos abraços nós demos, quantas lágrimas nós secamos, quantas bocas nós alimentamos, quantos perdão nós fizemos, nós perdoamos, quantos amor nós doamos. Essa é a receita da porta estreita. Não sai caro, não, é gratuito. Mas depende de esforço, não é verdade? E qual que é o grande impedimento para que nós não consigamos fazer isso, meus queridos? Alguém sabe me responder? O nosso orgulho. O nosso maior inimigo, o grande inimigo que nós temos aqui, somos nós mesmos. O nosso maior inimigo é nós. Não é o vizinho, não é aquela pessoa que nos responde atravessado. Não, somos nós mesmos. Que nós nos deixamos nos levar mais para as coisas desse lado que para as coisas positivas. Jesus já nos trouxe a receita, meus queridos. O amor, ele liberta, a caridade nos salva. Então, que nós possamos refletir, que nós possamos exercitar. Isso que eu estou falando, às vezes, falar, ela está falando, parece fácil. Eu sei que não é. Mas eu tenho a certeza também que nós somos capazes. Por que nós somos capazes? Porque nós temos um irmão mais velho que conseguiu. Jesus venceu o mundo, não é isso que ele fala?
Ele falou, eu venci o mundo. Então, nós somos capazes de vencer também. Cada um dentro do seu tempo. Cada um dentro da sua caminhada. Mas é para isso que nós existimos, é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para nos transformarmos em espíritos melhores. Nós estamos aqui para nos transformar a cada dia. E nós estamos aqui, sim. Todos nós somos capazes, cada um dentro do seu tempo, passar pela porta estreita. Agora, o tempo de cada um vai depender de nós. Eu quero levar mais não sei quantas relação. Ok, nós respeitamos. Mas não podemos esquecer que depende de nós. E Jesus, ele já nos trouxe o maior ensinamento de todos. Para nós conseguirmos isso, o que é que nós precisamos fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Nós possamos retornar para os nossos lares hoje, refletindo, exercitando o que Santo Agostinho nos ensinou. Sempre no anoitecer, quando nós formos nos recolher, como foi a minha atitude hoje? De que maneira? Quais foram as respostas que eu dei? Eu agradei, eu não agradei? Nós possamos nos conhecer. Que a partir do momento que nós nos conhecemos, nós somos capazes de nos transformarmos em criaturas melhores. Porque é esse o nosso objetivo aqui nesse planeta. E Jesus está sempre conosco. O tempo todo. Através dos seus ensinamentos. Fora, não só Jesus, como nós temos uma legião de mentores espirituais que nos fortalecem. Principalmente, cada um de nós temos o nosso guardião, que nos olha, que nos fortalece o tempo todo. Agora, meus queridos, depende de nós. Nós precisamos fazer a nossa parte. Muita paz a todos, que nós possamos ter uma ótima semana. E não esqueçamos, a porta estreita é o nosso objetivo. Então, só depende de nós. Muita paz a todos. Obrigada.